Hoje a gente vai falar dos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. E para entender os AINES, a gente tem que falar de eicosanoides, porque ele vai impedir a produção justamente de alguns dos eicosanoides. Eicosanoides, o que são eicosanoides? São mediadores inflamatórios, tá? São ácidos graxos polissaturados de cadeia longa das séries ômega 3 e ômega 6. Isso não é o mais importante que você tem que saber. Eles são as prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanas e leucotrienos. O mais importante para você saber aqui é que todos eles têm um precursor em comum, que é o ácido araquidônico. E mais importante ainda do que o ácido araquidônico é saber que ele veio de fosfolipídios de membrana. Então, para a produção dos eicosanoides, você tem que ter um estímulo na membrana celular para esses fosfolipídios serem convertidos em ácido araquidônico, tudo bem? Depois desse ácido araquidônico, que vai ser convertido através da fosfolipase A2, eles são convertidos, o ácido araquidônico, através das enzimas da ciclooxigenada, a COX e a LOX, nos famosos eicosanoides, os mediadores inflamatórios. Então, os fármacos, eles vão agir justamente nesses processos de conversão. Eles vão atuar nessas enzimas. Vamos mais para frente. Nós temos aqui, nossa, o ciclo dos eicosanoides, tá? Não se assuste, isso é bastante simples. A gente vai começar ali com fosfolipídio de membrana, tá? Essa membrana celular, ela vai sofrer um estímulo. E aí, vai haver uma ativação da fosfolipase A2. E aqui, dando um spoiler para a próxima videoaula, os glicocorticoides vão atuar justamente aqui. Eles atuam lá em cima na cadeia do ácido araquidônico. Eles atuam logo acima, então eles impedem a produção de tudo quanto é tipo de eicosanoide, né? Já os AINES não, eles vão atuar mais localmente, ou na COX, né? 1 ou na COX 2. Depois, o ácido araquidônico, que a gente vê aqui, ele vai ser convertido pela ciclooxigenase em prostaglandina, prostaciclina e tromboxano, ou na lipoxigenase, tá? Em leucotrienos, que são mediadores também inflamatórios. Então, isso é bem simples, gente. Essa cadeia é uma cadeia simples. Você tem que gravar que o ácido araquidônico é derivado de lipídios de membrana, né, fosfolipídios de membrana. Esse fosfolipídio vai passar por uma conversão para transformação em ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico, de acordo com a enzima, se é COX-1, COX-2 ou LOX, vai ser transformado em determinados tipos de eicosanoides, que são os leucotrienos ou as prostaglandinas. É simples. E agora a gente vai partir para os fármacos, né? Vamos dar uma revisão novamente aqui. A gente tem aqui a membrana celular. Vamos botar aqui para frente, ó, membrana celular. A gente tem um estímulo, fosfolipídio, depois a fosfolipase A2, ácido araquidônico, 5-lipoxigenase, COX-1, COX-2, e aí prostaglandina, prostaciclina, tromboxanos, e ali a 5-lipoxigenase em leucotrienos. Basicamente é isso que você deve memorizar para entender em cada parte o AINES, né, vai atuar. E quando a gente falar de anti-inflamatórios esteroidais, a gente vai falar mais da fosfolipase A2. E ali, ó, os eicosanoides. Então, eles são sintetizados a partir, na maioria das células nucleadas, né, em resposta a uma lesão, ação hormonal, estresse. O estresse é pró-inflamatório e outros estímulos, né? Eles atuam em concentração baixa, tanto quanto os hormônios, tá bom? Seus efeitos localmente, né, por ligação em receptores específicos da membrana plasmática e nuclear, tá? A disponibilidade dos eicosanoides depende da dieta que você está fazendo. Então, você tem que consumir certos ácidos graxos para você produzir esses mediadores inflamatórios. Aí a gente tem aqui os leucotrienos. Leucotrienos são os mediadores inflamatórios, por exemplo, da asma. Então, eles vão causar, né? A gente tem aqui a membrana sofreu um estímulo, fosfolipídios foi convertido pela fosfolipase A em ácido araquidônico e depois pela lipoxigenase
em leucotrienos. E são esses leucotrienos, que promovem a broncoconstrição, a alteração da permeabilidade vascular e aumento da secreção de muco. Então, quando um asmático toma um antileucotrieno, ele justamente quer interferir na broncoconstrição, na alteração da permeabilidade vascular e no aumento da secreção de muco. A prostaglandina. Bom, as prostaglandinas, assim como os leucotrienos, têm sua síntese a partir do ácido araquidônico, tá? E elas estão de natureza, pode ser os estímulos que desencadeiam a produção delas de natureza fisiológica, farmacológica ou patológica. O ácido araquidônico, então, ele é o substrato para todo mundo, tá bom? E aí a gente tem novamente aqui um estímulo na membrana celular que vai produzir através não botei aqui, da fosfolipase A2, os fosfolipídios, fosfolipídios através da fosfolipase A2, a conversão em ácido araquidônico, depois da COX-1 e COX-2, vai produzir a prostaglandina, prostaciclina e tromboxano. Nós temos dois tipos de enzima na produção de prostaglandina. Nós temos a COX-1, que é uma enzima constitutiva. Então, por exemplo, ela participa da citoproteção gástrica, porque ela interfere na produção de muco, ela aumenta, né, a homeostase vascular, tá bom? Agregação plaquetária, funções reprodutivas e renal. E a COX-2, ela é expressa de maneira constitutiva em tecidos como o cérebro, rins e ossos, tá? A sua expressão em outros locais aumenta durante os processos inflamatórios. E agora vamos entrar realmente nos AINES, nos anti-inflamatórios não esteroidais. Nós temos a primeira divisão que nós devemos fazer em AINES atípicos e típicos. Por que ele recebe esse nome de AINES atípico? Porque ele vai atuar, o atípico, ele vai atuar mais não em processos anti-inflamatórios, mas em processos antipiréticos. Então, ele vai atuar mais na febre do que na inflamação. Para ele atuar mais na inflamação, ele tem que ser dado em grandes doses. Daqui a pouco a gente vai falar, dar exemplos dele. E nós temos os AINES típicos, que podem ser seletivos para COX-2, como Celebra, por exemplo, que é famoso, e não seletivo. Eles vão atuar tanto em COX-1 quanto em COX-2, tá bom? Então, os AINES normalmente têm uma ação antipirética, analgésica e anti-inflamatória. Nós temos o mais famoso dos AINES, que é o AS, né? O ácido acetilsalicílico. Ele é um AINE tradicional, ele tem mais uma ação antipirética do que anti-inflamatória. Para ele ter uma ação anti-inflamatória, ele tem que estar em doses mais elevadas. Só que ao inibir a COX-1, ele acaba inibindo a produção de muco pela parede gástrica. Então, ele expõe a mucosa gástrica à maior ação do HCl. Então, ele pode causar úlcera, ele pode causar gastrite, pode causar sangramento. E isso que é um dos efeitos adversos mais relatado dele, né? Tem gente que não se adapta a tomar se tem problema cardiovascular, o médico, ele é um antiagregante plaquetário, famoso. A gente tem uma redução da mortalidade pelo uso de AS, né? Quando a pessoa tem algum tipo de patologia cardiovascular, mas normalmente tem pessoas que não toleram o AS justamente por causa desses efeitos no trato gastrointestinal. A gente tem aqui, ele tem um efeito grande em antiagregante plaquetário. Nós temos aqui o paracetamol, ele é mais antipirético, né, e analgésico, ele interfere na síntese, inibe a síntese de prostaglandinas no sistema nervoso central. Ele é extremamente hepatotóxico, então tem que ter cuidado. E o antídoto dele é o N-acetilcisteína, né, famoso. Tem um medicamento para gripe que a gente toma, que é o N-acetilcisteína, é esse mesmo, que é o antídoto do Tilenol. A gente tem aqui a dipirona. Gente, a dipirona, ela é proibida em alguns países, tá? Então, aqui no Brasil ela é liberada, né? Ela causa uma inibição na síntese de prostaglandina, também no sistema nervoso central. Ele é um famoso antipirético, né? Mas em alguns países a dipirona é proibida.
E nós temos aqui vários tipos de AINES, eu não vou citar eles um a um, vocês depois olhem, né, no livro de vocês. Farmacologia Ilustrada é um livro que eu gosto bastante, que dá um resumão. Então, mas eu vou citar mais ou menos, né? O famoso Cataflam, ele tem uma atuação tanto na COX-1 como COX-2, a idometacina, todos eles são derivados do ácido acético, tá? Tem uma atuação mais em COX-1, então eles vão variar, ou atuam em COX-1, ou atuam em COX-2, mais em COX-2, ou mais em COX-1, ou atuam igualmente nos dois, ou só em COX-2. Então é isso que varia os efeitos adversos de cada AINES, e é por isso que você deve saber. Nós temos aqui os derivados do ácido propiônico, né, ibuprofeno, naproxeno sódico, o famoso profenide. A gente tem os derivados do ácido enólico, o meloxicam e o piroxicam. E aqui são os efeitos adversos dos AINES não seletivos. Então, do menor, que causa menos efeitos adversos na formação de úlcera péptica, para o que causa mais, a gente tem ali o ibuprofeno, que é um medicamento mais seguro, diclofenato, naproxeno, idometacina e piroxicam. O que eles vão causar na maior parte das vezes? Né? Problema digestório, indigestão. Tem pessoas que têm hipersensibilidade, edema, sangramentos, né? São antiagregantes plaquetários e reações alérgicas. Bom, esse aqui é um dos efeitos adversos mais importantes. Para você ter esses efeitos adversos, você tem que ter uma doença de base. Então, ou você tem uma doença renal ou doença cardiovascular, necrose, né, insuficiência cardíaca, uso de diuréticos. Quando você vai tomar quando você tem essas patologias, você causa uma ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E o que isso vai promover? Vai promover um aumento ali, uma vasoconstrição periférica, uma diminuição da circulação para os rins. Então, você fica uma perfusão diminuída justamente para os rins. E o que vai regularizar essa perfusão? São as prostaglandinas. Quando você toma, então, AINES, que vai interferir na produção dessa prostaglandina, você interfere nessa homeostase vascular. Então, o que acaba é que você não tem essa regularização da homeostase, porque você inibe a prostaglandina, né, em oposição aos vasoconstrissores, por causa dos problemas de base que essa pessoa pode ter. Então, você pode ter uma falência renal por falta de perfusão vascular, por falta de perfusão sanguínea para esses rins. Então, você pode causar uma vasoconstrição, não chegar à perfusão adequada aos rins, e você causar uma falência renal, né? uma injúria renal. Então, nós temos aqui um exercício muito importante, que é o exercício que geralmente cai. Idosa, 70 anos, reclama de fortes dores no estômago, não consegue nem almoçar. Foi a UBS mais próxima da sua casa. Sua neta relata que a avó tem o costume de tomar uma aspirina, AINES, todas as noites antes de dormir. Sendo assim, responda. Qual dessas 4 alternativas está certa? O sintoma apresentado é devido à anulação do efeito... Vamos começar de baixo para cima, tá? O sintoma apresentado é devido ao aumento do funcionamento da bomba de prótons? Não. Não é, né, gente? Não é um aumento da bomba de prótons. O sintoma apresentado é devido ao aumento da secreção de histamina pelas células gástricas? Não. O sintoma apresentado é devido à ação antiagregante? Não tem nada a ver. O sintoma apresentado é devido à anulação do efeito protetor da prostaglandina E2 sobre a mucosa gástrica? Sim, o sintoma apresentado é devido à anulação do efeito protetor da prostaglandina E2 sobre a mucosa gástrica. E como é que a gente poderia tomar um AINES e continuar não lesando a mucosa gástrica? Diminuindo o ácido clorídrico ali. Um dos medicamentos, né, que é um inibidor da bomba de prótons, é o omeprazol, ou também pode ser os antagonistas de H2 de histamina, né, do receptor de histamina H2. Então, esse omeprazol diminuiria o HCl ali na mucosa gástrica, você continuaria tomando AINES, e aí o ácido gástrico, a mucosa mais exposta, não iria interferir naquela mucosa gástrica.
Bom, a gente tem também os AINES seletivos de COX-2. Eles não inibem a COX-1, mas eles vão inibir a COX-2, né? A famosa nimesulida, Celebra, né? E esses AINES, ele tem efeitos adversos, mas no que diz respeito a sintomas cardiovasculares, a inibição da COX-2 causa um desbalanço, tá? Então, problemas cardiovasculares com aumento de hipertensão e efeito pró-trombótico, tá? Então, essa diminuição da prostaglandina interfere na homeostase arterial e a manutenção do tromboxano A2 na agregação plaquetária. Então, aumento das chances de um AVC ou de um infarto, porque você vai tomar um inibidor da COX-2, é 1,4 vezes maior, tá? Então, os efeitos renais também por conta da hipertensão. Aqui a gente tem os AINES divididos em qual das COX eles atuam mais, se é na COX-2 ou na COX-1. Então, a gente tem ali os que interferem mais na COX-1, piroxicam, diclofenaco, que é o famoso profenide, né? O celoxib, e nós temos ali o COX-1, que atua mais em COX-1, o fenoprofeno, ibuprofeno, que é considerado o mais seguro, né? E até aqueles, ácido acetil salicílico, que atua muito na COX-1, que está lá em cima. Gente, essa foi a aula de 2020, há muito tempo que eu não gravava, né? A primeira aula de muitas que eu estou fazendo. Então, curta o canal, continue assistindo. Até lá!